Olá, tudo bem? Diogo, FI Fácil. Hoje vamos fazer o fechamento do iFix. Hoje é dia 26 de março e agora são 5 horas da tarde. O mercado acabou de fechar. Bom, o iFix hoje fechou em 3,52%. Realmente, ontem teve um aumento maior, né? Hoje já começou uma acomodação. Os shoppings foram um dos setores que realmente ainda voltou pesado, porque eles estavam mais contados. Isso é uma coisa que eu já estava batendo a tecla também. Eu acho que o beta deles estava maior. Mas mesmo assim, eu vou olhar nominalmente o valor do preço, que aí fica mais fácil de explicar, ok? Por exemplo, o VISC está 97 aqui, o XPMOL 92. São valores, assim, se você tiver com o seu VP valor de compra menor, pode comprar, para baixar seu valor de compra. Mas em termos de oportunidade curta e médio prazo, não acredito tanto não. Eles devem acomodar por volta de 100, 106 aí, né? Até voltar, até a economia voltar. Então eles chegaram num valor aí bem próximo do que é o adequado. O que agora, em compensação, apesar de, por exemplo, o MOL, o HSML e o HGBS, eles subiram em torno de 8%. Só que o MOL está 80%, o HSML está 79%. Esses dois eu já vejo um ganho um pouco mais marginal aí, porque a gente está com uma diferença entre, por exemplo, tudo bem, tem uma diferença grande de portfólio, tudo bem, mas normalmente a diferença desses dois shoppings é em torno de 10, 12 aí, tá? Então eu vejo um ganho. Entre os dois, o MOL tá com mais dificuldade em alocação, então eu entraria um pouco mais no HSML, tá? Tanto é, vendo o resultado de fevereiro, que a B3 divulga sobre FIs, nesse resultado de fevereiro, deixa eu só achar aqui, eu vou colocar na tela para quem já acompanha, então vai ficar mais fácil, tá? Bom, para quem já acompanha, o número tá aí. E nesses dados, o que acontece? Aqui fala do número de investidores, né, da bolsa, mas o número que eu quero atentar é para o volume de negociação dos FIs mais negociados em 2020. E esses dois números, o primeiro tá o XPMOL e o segundo tá o HSML. Então, esse HSML ele tem um potencial muito grande, assim, o que significa volume negociado? Os ativos que ele tem um interesse grande, então ele muito provavelmente ele vai voltar também, vai voltar na faixa dos outros ativos, tá ok? Então desse fechamento aí, um dos que eu gosto mais do critério para voltar, assim, no sentido de gostar de portfólio, eu acho que esses 5 têm portfólios bastante legais, mas o HSML está com um preço distorcido um pouco maior, tá? De toda forma, hoje eu publiquei no Instagram um comparativo de FIs, né? Comparando o VISC, o XPMOL, HGBS, o MOL 11 e o HSML. E aí eu fiz um comparativo todo relativo a 2019. Por que eu escolhi 2019? Porque não adianta eu mostrar como é que tá agora, né? A gente, quando começar a sair, daqui uns 2, 3 meses, a gente consegue fazer melhor uma análise e ver quem se performou melhor e tudo mais. E às vezes, performar melhor é uma questão, não vou dizer só de sorte, existe... O cara tem que ter bom trabalho, mas pode, por exemplo, acredito, por exemplo, que a VISC ela tem uma oportunidade muito interessante, porque ela tem um caixa de uma missão e ela pode pegar oportunidades
de compra mais barato, né? Pegar um portfólio melhor com um cap rate melhor. Então, eu não acredito que ninguém nesse mercado vai realmente fazer uma venda assim, mas o cap rate deve dar uma aumentada. Então, o cap rate das negociações deve melhorar. Então, isso para quem tem caixa é uma oportunidade. Isso vai fazer com que quem está com isso performe melhor. Entendeu? Essa é uma visão que eu tenho. Tá? Então, é um fundo que eu acredito, mas se você olhar agora no Home Broker, é um também que o mercado já consegue ver isso e foi um dos que mais subiu. Ele chegou a bater 60 e, cara, para quem comprou lá, parabéns. Ele voltou e voltou com tudo. Nessa análise, o que eu fiz? Eu peguei os dividendos, né? Peguei a cota inicial e a final. Tem coisas que não dá para levar em consideração, por exemplo, o VISC, ele estava numa emissão, ele ficou em emissão no começo do ano, de 2019, e com isso acabou parte de maio e junho sendo afetado um pouquinho, porque ele demorou uma alocação, então o VISC teve já problemas com a alocação. Então, é tudo, esse mundo, todos os fundos são perfeitos, acontece nada. Não, todos os fundos, às vezes fundos bons têm problemas em alocar em bons produtos, demora, tá? E o que aconteceu também tá acontecendo com o MOL, né? Um dos mais estáveis em termos de rendimento é o HGBS. Ele realmente, ele tem um ótimo yield, uma excelente gestora e também ele está com um preço muito abaixo. O preço de 2019 estava 237. Hoje, no meu home broker, ele está 208. Então, assim, esse número aqui está abaixo do preço de 2019, do início de 2019. Ainda acredito que está bastante descontado. Mesmo que a gente perca um pouco de rendimento, ele ainda é um excelente ativo. Ele tem 52%, vamos só, já que a gente pulou para ele tem 52% realmente imóveis alocados e 22% em FIs de shopping, é óbvio, né? Então 74% é alocado em shopping, mas 22% só é em FIs. Então ele não é um FOF, é claro, mas ele compra FIs também. E ele tem um rendimento muito bom, tá? O portfólio dele é 85% em São Paulo, tem 4% no Mato Grosso, 4% Rio de Janeiro, 4%... Ou seja, ele fica mais em grandes capitais e grandes regiões metropolitanas. Quase todos os FIIs fazem isso, mas ele fica bem concentrado em São Paulo. O que acontece com lugares que estão bem concentrados em São Paulo? São Paulo está sendo um dos epicentros da crise. Só que, por mais que a gente ache que isso afete mais, mas a economia de São Paulo consegue voltar muito mais rápido que a de outros lugares, né? Mas tem outros lugares que a economia nem é afetada também. Então tem que ponderar isso. Então, na hora de você avaliar um fundo, o desempenho, você não pode analisar simplesmente olhando pelo yield, o yield da cota, como foi o desempenho. Você tem que avaliar como é que é o portfólio e de como ele tomou as decisões em momentos difíceis. Então, essa é uma boa ajuda aí para vocês entenderem como montar uma carteira. Então, saindo do HGBS, eu falei do VISC e o XP-MOL. O XP-MOL não precisa nem falar que ele é um dos ativos que tem o maior número de cotistas, tem um volume de negociação enorme, também tem um portfólio muito concentrado no Sudeste, 57%. Ele é um dos que o portfólio dele é um portfólio realmente excelente, né? E é um fundo que está bem barato.
Então, independente do que a região que vai mais sofrer, mas é um portfólio que está barato. Qual que é a questão do XPMOL que eu tenho falado? É que ele tem uma estrutura de uma dívida. A estrutura de dívida, se o rendimento faltar por muito mais tempo, pode gerar mas isso é muito pouco provável, pode gerar uma estrutura de que você tenha que fazer um capital, uma chamada de capital. Pouco provável, mas tem isso em mente. Pode ser que por isso que, em termos absolutos, o VISC está voltando primeiro que ele, tá? Isso eu só estou avaliando o que está no home broker e como que eu olho o portfólio dele através disso. Bom, por fim, se tiver alguma dúvida sobre isso, sobre os fundos de shopping, a gente consegue fazer mais uma live e eu postar mais algumas informações para vocês. De qualquer forma, eu vou só falar agora, que eu falei bastante de shopping, vou comentar no finalzinho agora como que outros setores se comportaram. Eu estava olhando agora o setor de high grade, de papel de high grade, está comportando em torno de 2, 3%, então assim, é o setor que sobe, mas ele sobe menos. O KNCR subiu, por exemplo, 2,82%, o que para ele isso é muito alto, né? É um papel mais estável também. O MXRF subiu bastante, subiu 5%. Os high yields, por exemplo, Habitat e o VRTA, eles subiram mais, eles subiram 4%. E, por fim, aqui a gente vai falar um pouco do HGRE, que é um fundo de lajes, e o RECT também nesse sentido. E também foi um setor que já está voltando. Então, o que está acontecendo? O mercado já está meio que acomodando, já tentando precificar o que foi essa paralisação. Eu não vejo uma normalização 100%, mas eu acho que aí o mercado já consegue interpretar o que seja 60%. Isso significa compra tudo? Não, significa que vai ter mais quedas, vão ter mais volatilidade, mas o mercado já começa a enxergar o fim de uma crise, porque assim, quando você tem uma alta, pode ser um soluço, assim, essa é a terceira alta consecutiva, então o mercado já consegue enxergar o fim dessa crise. E assim, então vamos comprar? Eu acredito que você vai ter oportunidades melhores. Como é que você vai fazendo isso? Vão ter quedas ainda, porque o mercado que dá uma esticada, que está 2, 3 dias subindo, ele vai dar uma aliviada, e nessa aliviada você pode comprar um pouco mais e assim seguindo. Agora, se isso confirmar, a gente já tem um dado basal, uma linha de tendência de baixa, aí um limite de baixa, e isso pode te dar uma referência bem interessante de quais foram os valores de compra, né? Então, aqui vai o recado final. Esse é o fechamento do iFix do dia 26. Mais um recadinho sobre shoppings aí. Abraço, pessoal.